Fala pessoal, tranquilidade, bom dia, boa tarde, boa noite. Resolução de física aí relacionada à calorimetria. Então vamos lá, né? Se uma amostra aí de 200 gramas de água for aquecida por uma fonte de calor, aumentando sua temperatura em 80 graus Celsius sem alterar o seu estado, terá recebido uma energia térmica de... Ele deu o calor sensível específico da água. Então agora vamos montar. Ele falou que a temperatura aumentou, então ela variou em quantos graus Celsius? Em 80 graus Celsius. Perfeito, ele disse que a massa, né, é no caso aqui de 200 gramas. Fechou? Né? Ele diz mais o que? Né? A quantidade de calor, né? A quantidade de calor sensível necessária para variar essa temperatura, né? Sobre uma massa de 200 gramas. Então, quantidade de calor não sei, eu quero descobrir. E aqui podemos dizer que o calor sensível específico da água é 1 caloria por quem? Graus Celsius. Beleza, né? Quem determina para nós a equação fundamental, né, da nossa calorimetria, que quantidade de calor é massa vezes calor sensível específico vezes a variação de temperatura. Logicamente, né, nós temos aqui agora que a quantidade de calor, né? Então, se eu tenho a massa de 200, vou colocar aqui para você 200 gramas, tá bom? Vezes o calor sensível vai ser 1 caloria por graus Celsius, vezes 80 graus Celsius. Se a gente observar aqui, né, para não decorar, se eu cortar graus Celsius aqui, né, grama com grama aqui, então a única unidade de medida que vai sobrar é caloria. Então aqui 2 vezes 8 dá 16, 16, 3 zeros, 16 mil calorias. Isso é quantidade de calor, né, para que eu consiga fazer o quê? Né, que 200 gramas de água, né, consiga variar a temperatura para 80 graus Celsius. Então, 16 mil calorias é o que é o suficiente para 200 gramas, tá bom? 200 gramas, variar o que? Aumentar a temperatura para 80 graus Celsius, tá bom? Então, isso é a ideia da calorimetria. Como eu posso dizer o que a quantidade de calor pode ser 16 quilocalorias também. Se a gente observar também aqui a noção, né, em relação a isso, quanto maior for a massa, mais calor, mais essa fonte ela tem que transferir calor para poder variar a temperatura, né, da água, no caso aqui. No caso, o calor sensível específico ele é constante. Se eu aumentar a quantidade da massa da água, da substância, eu preciso de mais calor para aquecer, para ele variar a temperatura. No caso aqui, uma variação de 80 graus Celsius. Certo? Então isso é a ideia da calorimetria aí. Um grande abraço e até mais.